Shalom, 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 meus amados e queridos estudantes da Bíblia Sagrada. Eu tenho dito que tenho criado aqui na Lajinha, igual existe o clube do Bolinha, né? Dos inscritos de Maurício de Souza, da turma da Mônica. Eu tenho criado o clube dos fominhas. Por onde eu tenho passado no Brasil afora, né? Não são muitos estados, mais na região sudeste, centro-oeste e sul, nós temos criado esse clube. Eu entrego uma folha para quem quer um fominha. Fominha é aquele camarada que quer mais, né? Que procura mais, que deseja mais, que tem sempre aquela sede. E nós temos então esses fominhas espalhados pelo Brasil afora, nesse clube que eu criei, onde a gente manda tudo quanto é novidade que tem pelo e-mail ou pelo zap, né? Temos também outros grupos aí nas redes sociais, como o grupo de Cantar em Salomão. Nosso seminário aqui é o Seminário Tabernáculo, Seminário Bereshit, Faculdade Bereshit. São mantidas pelo Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que tem esse símbolo aqui da menorá, do candelabro, né? Eu sou o pastor professor Ilmar Satemeric Heller Kaiser. Sou pastor há 33 anos aqui no Ministério Tabernáculo, um dos fundadores desse ministério. Fui vice-presidente há muitos anos e, por fim, tesoureiro, coordenador de área e também professor aqui da Rede Estadual de Ensino, com 2 cátedras. Geografia aposentando e Sociologia ainda resta algum tempo para caminhar. Mas também lecionamos outras matérias como História, Filosofia, Ensino Religioso, Língua Portuguesa. Temos várias habilitações. E nada sabemos até hoje, estamos apenas iniciando, já com 60 anos de idade. Estamos então gravando as aulas do curso intermediário. Esse curso intermediário é feito após o básico. O básico de teologia são 36 matérias divididas em 6 livros. Depois tem o intermediário, que são 4 blocos com 18 matérias. E por fim, o bacharel livre, que são 12 matérias. E se alguém desejar fazer o curso superior, temos convênio com a FACETEM, Faculdade de Ciência e Teologia do Norte do Brasil. Com sede em Roraima, capital Boa Vista, onde tem o curso reconhecido pelo MEC de Teologia, como também tem administração e tem também pedagogia. Na aula passada nós falamos sobre as fontes da teologia do Velho Testamento. Na aula de hoje falaremos como estudar essa teologia, quais são os métodos disponíveis, né? Então seria estudando a teologia do Velho Testamento. Então é preciso ter algum método. A gente quando vai estudar tem que ter método. Eu, por exemplo, sempre tive o método de escrever o que eu vou estudar. Então eu estou preparando para ministrar essas aulas aqui, ó. Eu já escrevi aqui, fiz um resumo do que eu iria. Eu só aprendo assim, fazendo assim. Assim eu fiz para estudar, para passar em concursos aqui no estado de Minas, para passar no concurso do Banco do Brasil, que eu fui aprovado, depois deixei. Então esse é o meu método de estudo. Mas quais são os métodos usados para se estudar a teologia do Antigo Testamento? Vamos lá então. O primeiro método é o método dogmático didático. O que seria esse método chamado de dogmático didático? É um método que vai usar esquemas, né? Esquema é um tipo de resumo, só que esse esquema vai ser baseado na teologia sistemática. Sistemática, eu já disse, são aquelas partes da teologia que é o esqueleto dela, né? É que vai estudar Deus, vai estudar o homem, a antropologia, a Bíblia, o pecado, a salvação, a igreja. Então é o esqueleto. Esse método dogmático didático segue esse esqueleto. Os principais teólogos desse método é o Bauer, o Kohler e o Hoogstraten. Todos quais são alemães, tá? Esses teólogos quase todos são alemães. O segundo método usado para estudar a teologia do Velho Testamento é o método progressivo genético. Então, genética fala aqui de origem, né? É uma progressão dentro da origem. Esse método identifica e acompanha a fé na história de Israel. Ele pega a história de Israel e vai traçando, então, os conhecimentos dentro desse método. O teólogo que usa esse método é o Clement Rogers. Outro método usado por eles é o método corte transversal. Você dá uma cortada na transversal. Emprega um tema único para explicar os conteúdos do Antigo Testamento. Não é muito aconselhável, né? Porque você foca só num ponto. E para se estudar essa teologia do Velho Testamento tem que se concentrar em vários pontos. Quarto método, tópico. Ele se concentra nas ideias principais, sem se preocupar com a sua origem histórica ou sua capacidade de unificar o Antigo Testamento. Esse método é considerado aqui pelo autor do nosso apostila como abominável, porque no caso você vai desprezar a história, né? E não vai relacionar, porque só pega um foco, só foca naquilo ali, esquece tudo em volta. É como se fizesse um método chamado de isolamento total. Tem teólogos que usam esse método, como o William Douglas Mackenzie, o Forer e o Zimmer. Quinto método, o método da formação da tradição. Vai além dos argumentos
nesse caso aqui, tem um teólogo muito famoso, que é o mais usado hoje para falar em teologia do Velho Testamento, que é o Gerhard von Rad. É um teólogo alemão, luterano, um pastor luterano alemão, que morreu em 71. Ele era professor da universidade lá na Alemanha, no Antigo Testamento. É o livro mais usado hoje nos cursos de teologia do Brasil. Eu também estudei esse livro quando eu fiz a minha convalidação das teologia livre para teologia superior lá na Faculdade Sul-Americana em Londrina. Nós estudamos lá o livro de Gerhard von Rad. Esse método de formação-tradição, ele vai além de von Rad, né? Ele é usado também por Gese. Ele unifica os dois testamentos, pega a tradição histórica do judaísmo, dos hebreus, nos dois testamentos. Agora, o método famoso que é de Gerhard von Rad, o Geraldo von Rad, é o método diacrônico, de A através de, né? Então, esse método é o seguinte: na teologia de von Rad, o desafio de metodologia de intervenção com suas novas propostas inaugurou uma nova era no estudo da teologia do Antigo Testamento. Von Rad argumentou contra qualquer organização no estudo da teologia do Antigo Testamento, ao longo das linhas de conceitos centrais, tópicos penetrantes, e assumiu as estruturas do pensamento israelita ou mundo da fé, ou categorias sistemáticas teológicas que haviam sido características de uma maneira ou de outra de todas as teologias do século XX. Hoje é o chamado cara, né? Como disse Obama, von Rad é o cara hoje da teologia do Velho Testamento. Mudando para outro método, o método temático dialético. Quer dizer, dentro de um tema com contradições. Dialético, vocês viram que é a ciência da contradição, né? O livro, então, organiza em torno de ideias. Bênção e maldição, presença e ausência. Alguns teólogos desse método é o Jean-Baptiste Terrier, que é um francês, e o alemão Westermann. Métodos críticos recentes. Segundo Gerhard Hassel, tem o von Rad e tem o Hassel. São categorias de estudiosos questionadores, até mesmo da possibilidade da teologia do Velho Testamento. Esse crítico recente, eles não aceitam nem teologia do Velho Testamento. Então, um método que nem deve ser estudado, completamente abominável. Quem usa ele é o James Bach e o Collins. Métodos da nova teologia. Outro método, procura relacionar os testamentos entre si. Esse tem aí o Brevard Shields. E para encerrar os métodos para estudar a teologia do Velho Testamento, tem o Múltiplice de teologia canônica. Esse é o mais usual. Ele é proposto por Gerhard Hassel, ou Gerhard Hassel. Ele tem 4 pontos principais desse método múltiplice. Ele estuda as escrituras canônicas, lembrando que o cânon é aquela vara que colocou e definiu os livros do Velho Testamento e os livros do Novo, né? Ele faz uma abordagem no estilo da história das religiões. Outro pilar desse método é o resumo dos conceitos e temas do que trata o cânon. Terceiro item desse método é a utilização de mais de um esquema metodológico, né? Usa todos os métodos e aproveita o melhor de cada um, exceto aqueles mais abomináveis. E, por fim, analisa um bloco de material sem seguir a ordem específica do cânon. Então, vamos resumir. Qual é a melhor maneira, então, com esse tanto de método de estudar o Velho Testamento? A melhor forma é analisar o cânon hebraico, pois é o cânon que o Novo Testamento menciona em Lucas 24, 44. A lei, mosaicos, profetas e os salmos. Seguindo a ordem geral do cânon, sua progressão natural e adotando um ponto de convergência para o estudo da teologia do Antigo Testamento. Claro, meus irmãos, que a gente tem que entender o seguinte: será que aquela ordem foi colocada aleatoriamente ou foi o Espírito Santo que revelou aos canonistas? Por que colocaram o livro naquela sequência? Então, se está naquela sequência, temos que nos ater a isso, que o Espírito Santo é que durante os anos todos, desde os primórdios dos escritos em 1446, quando Moisés começa a escrever o Gênesis, até João, no período do ano 90 da era cristã, o Espírito é soprando. Quem escreveu a Bíblia? Homens santos inspirados pelo Espírito Santo, né? Foi soprado, eles receberam aquelas palavras, porque não há contradição nos textos. E num espaço desse aí de quase, mais ou menos, 1500 anos, né, de escrita, como é que pode eles não ter se encontrado? Poucos se encontraram. Poucos escritores foram contemporâneos uns dos outros, né? Moisés passou por Josué. E Juízes, que foi escrito por Samuel, Crônicas, aqueles cronistas, Gade, Vidente, Gade, etc. Esdras. Então, tivemos muito poucos contemporâneos uns dos outros, né? Exceto no Novo Testamento, que são poucos escritores e quase todos contemporâneos.
Então, nós estudamos hoje os principais métodos de estudo da teologia do Velho Testamento, destacando a obra principal, que é a obra de Gerhard von Rad. Fica na paz, tchau, tchau.